Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui porque eu fiquei de falar pra vocês o que aconteceu com o Lulu. O Lulu, ele sempre fazia vídeo e ele deu uma sumidinha porque aconteceu algo muito sério com ele. Então, pessoal, eu lembro que foi uma sexta-feira. Nesse dia, a minha filha, ela foi pra casa do pai dela e ela não ia voltar naquele dia. O Luke, ele já ficou muito ansioso por conta disso. Toda hora ele latia, 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 e ele tem problema seríssimo de ansiedade. Ele é muito ansioso. E qualquer barulhinho que ele ouvia, ele começava a latir, achando que era ela. A gente foi dormir, e quando foi na madrugada, eu percebi que ele tava roncando muito diferente. Que ele ronca, o bichinho ronca, viu? Só que era muito diferente a forma que estava. Eu cheguei até a me assustar. Eu falei, gente, o que será que o Luke tem que estar roncando assim? O dia amanheceu e eu coloco a comida dele e chamo, ele vai lá, se alimenta sem problema algum. Eu fico em casa com ele, amanhece o dia, Lulu, vem tomar seu café. E rapidão ele tá lá. E eu lembro que nesse dia eu chamei e ele não foi. Eu chamei, Lu, vem tomar seu café, vem tomar seu café. E nada do Luke aparecer. Eu achei estranho, né? Porque graças a Deus o bichinho esfomeadinho, ele come, que é uma beleza. Mas nesse dia eu achei estranho, porque eu chamava e nada do Luke ir. Aí eu larguei lá o que eu tava fazendo e vim aqui na sala pra saber o que tinha acontecido. Aí eu vim brincar com ele e falei, filho, por que você não quer ir comer? Vamos, papai. Ele me olhava assim, com a carinha de quem tava pedindo socorro, com o olhazinho caído. Eu, o que foi, filho? O que você tem? Vamos. Até achei que ele tava com a barriguinha ruim. Aí eu coloquei ele em pé e eu vi que ele não ficava em pé. Eu colocava e ele caía. Gente, quando eu vi aquilo, eu entrei em um desespero tão grande. Eu tava sozinha em casa e eu colocava ele em pezinho. Eu lembro que ele não tinha força no corpo e desabava assim no chão. Liguei pro meu marido desesperado. Ele, meu bem, pelo amor de Deus, você precisa vir embora. Aconteceu alguma coisa com o Luke não tá andando. E eu já chorando, já desesperada, porque esse cachorro é a alegria da casa, né? Quem amanhece aqui fazendo farra é ele. Quem acorda todo mundo é ele. Então, ou seja, se ele não tá bem, ninguém tá bem. Isso foi da sexta-feira pro sábado. A gente procurou o hospital público para ver se tinha algum que atendia, só que não conseguimos achar, olhamos no Google, só que não tinha nenhum hospital que estava aberto. Isso era no sábado. Os hospitais, pelo que a gente viu, só atendia de segunda a sexta-feira. Só tinha hospital particular, não tinha o que fazer. Nessa hora a gente se vira no que tem, no que não tem, para socorrer. E daí a gente foi, né, no hospital particular, levamos ele e, para nossa surpresa, ele teve que ficar internado. A médica avaliou ele e eu ali com o coração apertado, porque é uma cena que eu tenho na minha cabeça que até hoje, quando eu me lembro, Deus me livre, só quem passa que sabe o que eu tô falando. A médica, quando avaliou, ela suspeitou de um AVC, ela não deu a certeza. Ela falou, e outra coisa, ele não conseguia fazer as necessidades dele. Ela falou, bem, pelo que eu tô vendo aqui, isso só pode ser um AVC. Por quê? Ela falou que já atendeu muito cachorrinho, só que paralisou a parte ou da frente ou de trás. Foi isso que ela explicou pra gente. Ela falou que já viu casos que o cachorrinho às vezes para as patinhas da frente ou as patinhas de trás. Só que o Luke, ele parou, foi o lado esquerdo. A metade do lado esquerdo dele parou. Essas duas aqui funcionavam, as duas do lado direito funcionavam. Só que as duas do lado esquerdo parou completamente. Essa daqui da frente, a patinha, ela ficou assim, ó, dura. Ela não se movia por nada, nada. A de trás, ela não ficou dura, porém, ela não tinha força nenhuma. E aqui, quando a gente tocava, ele gritava como se tivesse quebrado. Era isso que ele fazia. Quando tocava aqui, e por ela estar bem rígida, e eu tentando ali massagear, fazer, sabe aqueles exercícios que fazem fisioterapia? Só que ele chorava, então a gente percebeu que ele tinha dor. Só que
Mesmo ele sentindo dor, aqui praticamente estava esquecido, porque a gente tocava, a médica pinçou e ele não sentia. Essa daqui ele sentia um pouco e essa daqui não. E por isso que ele não ficava em pé. Daí ela falou, só pode ser um AVC, porque caso assim eu nunca vi. Paralisar só um lado, eu nunca vi. Aí começou a fazer exame, fez exame de sangue, não deu nada, fez exame de urina, não deu nada, fez um monte de raio-x. No raio-x também não apontou nada, que ela suspeitava que tinha alguma parte que poderia ter fraturado, fez da coluna, fez de tudo e exame nenhum deu nada. Daí ela falou que tinha que deixar ele internado, porque ele não conseguia fazer as necessidades dele, então ia ter que sondar. Isso foi feito. Ele ficou lá, fez os exames, fez a sonda. No outro dia, ou noite. Gente, como é difícil você ficar uma noite assim. É mesmo que você deixar um filho lá no hospital sozinho e ter que vir embora. Era mais ou menos esse sentimento que eu tinha, um sentimento de muita dor. E daí no outro dia, no domingo, a gente foi lá visitar ele. Lembrando que a médica suspeitou também, por ele ter ficado muito ansioso, porque a minha filha saiu, esse AVC poderia ser da crise de ansiedade que ele teve. Isso tudo, nada ela me afirmou, tudo era suposições dela. E daí, gente, a gente deixou ele lá. O hospital fez todos os exames, não fez a sonda para o bichinho fazer cocô, ele só fez xixi. Na verdade, o meu desespero maior, eu deixei ele lá justamente preocupada porque ele não estava fazendo cocô. No domingo a gente foi retirar ele de lá porque era impossível manter ele no hospital. A gente não tinha como manter ele no hospital, muito cara a despesa, muito caro mesmo. Então, quando foi no domingo, a gente foi lá e pedimos a alta dele. Porque eu percebi que no domingo ele estava mais espertinho, assim, acredito que porque ele fez xixi, porque nenhum cocô ele tinha feito ainda. Porém, nada mudou, os movimentos, nada. Aí ela pediu pra gente procurar um neuro, que tinha que passar ele com um neuro para saber o motivo, o que aconteceu. Resumindo, ele ficou no hospital, tomou remédio, fez a sonda do xixi e saiu de lá sem fazer cocô. E aí a minha preocupação cada vez maior. E o estado dele o mesmo. Se alimentava, graças a Deus ele se alimentava. Aí a gente veio embora. E quando chegou em casa, a gente só sabia chorar. Era só isso que a gente sabia fazer, porque a gente olhava a situação do Luke. Eu não tive coragem de filmar. Eu não tinha força para filmar ele da forma que ele ficou. Eu até quis filmar para mostrar depois para vocês, só que eu não tinha coragem. Eu tenho um único vídeo que eu vou deixar um trecho aqui. Não fui eu quem fiz, quem fez foi a minha filha, foi o meu marido na rua, quando ele levou o Luke para tentar fazer cocô. Porque como eu falei para vocês, o Luke ama a rua. Não sei que milagre ele não abriu o olho por eu falar esse nome. E ele é muito ansioso para ir para a rua, muito mesmo. Aí, ó. E a gente chegou em casa, a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia. Então o que eu fazia era isso. Ficava aqui, ó, massageando ele assim. Ele ficou com sequela, tá, gente? Eu mostro pra vocês. Essa patinha aqui, como eu falei pra vocês, ela tava totalmente assim. Então, levemente eu tentava, sabe, fazer um exercício assim. A daqui também. A daqui, ela não ficou dura, ela ficou bem mole, como se não tivesse força nenhuma. E às vezes eu fazia assim, na posição que eu deixava ela ficava. E daí eu ficava fazendo isso aqui, eu fiquei fazendo exercício nele, a gente brincava para tentar animar. Ele comia, porém, que nem eu falei para vocês, a necessidade dele ele não estava fazendo. E ali começou a surgir aquela preocupação da gente, né? Ai meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A médica, ela falou o quê? Ela falou assim, que o meu marido perguntou, doutora, o que seria legal a gente comprar uma cadeirinha, aquelas cadeirinhas, sabe, que põe o cachorrinho para ele andar? Aí ela falou, não, a princípio deixa ele de repouso, não faz nada, deixa só repousar. Só que, gente, de verdade, a gente não conseguia.
A gente tem um Lulu que é espoleta, a gente tem um Lulu que corre a casa inteira, que brinca, que não para um minuto. Aí a gente vê ele o tempo todo encostado, sem reação pra nada. Eu falei, não, não tem como. A gente só chorando e sem saber o que fazer. O meu marido teve a brilhante ideia de fazer o quê? De levar ele na rua. Como ele estava dentro de casa, a gente já não tinha mais o que fazer, e o cachorro não fazia cocô, o que meu marido fez? Levou ele na rua, chamou minha filha. Eu falei, gente, eu de verdade, eu não consigo, eu não tenho força para ir. Aí o meu marido foi com a minha filha, e aí ele segurou, a gente colocou o peitoral dele, e aí o meu marido segurava aqui e colocava ele em pé para ver se ele fazia as necessidades. Eu acho que foi o gatilho que ativou o cérebro dele, a cabecinha dele. Foi quando ele colocou o pé no asfalto. Ele não voltou a andar, não foi isso. Só que vocês vão ver no vídeo ele pulando e ele com vontade de andar. Meu marido segurou aqui e aí ele começou ali, sabe, pulando e tendo... Porque quando ele foi voltando, demorou bastante, tá? Eu vou ver exatamente quanto tempo foi, mas demorou bastante para ele voltar a andar. Só que ele pulava igual um coelhinho, sabe? Aos pouquinhos ele foi pulando igual um coelhinho, ele se arrastava. E aí o meu marido segurou aqui e ele ia ali pulando, como vocês vão ver no vídeo, ele ia ali pulando, e foi o dia que ele conseguiu fazer a necessidade dele. A minha filha estava com ele aí na rua e ela só chorava, porque aquilo cortava o nosso coração, ninguém estava suportando ver aquilo. Mas aí ele conseguiu fazer a necessidade dele, então ali já foi um motivo de muita alegria, já foi o primeiro passo de vitória assim, que a gente teve, dele conseguir fazer cocô. Mas eu tava com aquela preocupação que a médica falou, né, tem que deixar de repouso, então não queria forçar tanto. Só que a gente entendeu que a rua animava ele a querer voltar a andar. E aí isso o meu marido ficou fazendo, sabe? E levava, e ele ali tentando, a maioria das pessoas viam assim, sempre parava alguém, dava uma palavra de ânimo, não, tenha fé, ele vai voltar a andar. E teve momentos assim que eu achei que ele não ia mais conseguir, só que eu sempre crendo ali, pedi muito a Deus, muito assim, porque Deus viu que foi um luto assim para nossa casa, né? Foi uma tristeza, e eu creio que Deus não tem prazer na tristeza de ninguém, então a gente pedia muito para Deus ajudar ele, porque ver um animalzinho assim sofrendo, sem andar, sem conseguir fazer as necessidades dele, é muito difícil. Aí depois disso, como o piso aqui de casa é muito liso, ele não conseguia andar. A gente teve a ideia de quê? De comprar EVA e forrar. A gente forrou toda a casa com EVA. Aí ele já começou a se arrastar um pouquinho. Aí ao banheiro, forramos tudo. Forramos cozinha, sala, quarto, todo lugar que ele passava assim, pra ele não desanimar. Porque se a gente não fizesse alguma coisa, ficar só dependendo de médico, isso a gente correndo atrás de médico. Correndo atrás de um neuro, passamos ele em um monte de médico e ninguém sabia dizer nada. E aquilo começou a me dar aflição. Passaram alguns remédios, passaram vitamina, a gente deu e nada. Eu vi um remédio na internet que eu dei por conta própria, com o coração assim na boca, assim, morrendo de medo, mas eu dei e eu vi que deu uma melhoradinha assim, não foi nada uau, mas ajudou um pouco. E como tinha uns EVA na casa, ele começou a se animar mais um pouco. Só que a gente sempre tinha que levar ele ao banheiro. A gente levava para vestir, sempre estava levando assim. Teve um dia que na hora de ele ir ao banheiro, que a gente percebia, né? Ele começava a se arrastar sentindo o banheiro. Aí o meu marido foi para pegar ele, mas esse cachorro ele é tão sapeca que ele saiu caindo assim, sabe? Meio que querendo dizer pro meu marido, não vem não que eu consigo sozinho. Na hora que meu marido foi para pegar, ele foi se arrastando, caindo, se arrastando, e foi lá e fez. Meu Deus do céu, que alegria. Nossa, quanta alegria que a gente teve com aquilo. A casa estava toda forrada de EVA, eu sempre fazendo a massagem nele. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma fruta, não sei se é bem uma fruta aquilo, mas tem muitos que chamam de maçã de elefante, outros chamam de saco de Adão. Como eu tenho dores articulares, eu sempre usei aquilo, que é muito bom para reumatismo, dor articular. E eu tenho em casa.
Aí o que eu comecei a fazer? À medida que eu ia fazendo o exercício nele, eu pegava e passava bastante nas articulações. Assim, como eu não sabia o que era, bem, matar não ia. Então eu precisava fazer alguma coisa. Porque eu não consigo ver um problema, cruzar os braços e esperar só o milagre acontecer. Eu acredito em milagre, porém eu acredito na parte da gente também que a gente tem que fazer. Aí eu comecei a passar e massageava, sempre fazendo aqueles exercícios assim nele, sabe? À medida que ele suportava também. E comecei a passar. Passava, toda vez que eu peguei ele no colo assim, ia massageando e alongando, sabe? Sempre ele tentando trazer o movimento. Aí com o passar do tempo eu percebi que a gente tocava assim, ele já estava dando um leve sinal de que ele estava sentindo. E aí o tempo foi passando, o Luke foi se arrastando, vai indo daqui, vai indo ali, foi se erguendo, comprei a cadeira, que a médica falou que não era para comprar, eu comprei, ele não se adaptou. Era até engraçada a cena, um dia que eu coloquei ele ficou olhando assim pra minha cara, acho que ele ficava pensando, é verdade, humana, que eu vou ter que andar nisso aqui? Porque ele ficou parado um monte de vezes, a gente tentou colocar, só que ele não saía do lugar, era como se ele falasse, eu não aceito isso aqui. Era mais ou menos isso. Aí de tanto eu insistir, colocar, e ele não se movia, ele fora da cadeira, ele ainda se arrastava, ele ainda tentava ali, né? Mas quando eu colocava na cadeira, ele travava, ficava parado. Aí eu falei, quer saber? Quem não aceita isso aqui na sua vida é a mamãe também. Você não vai usar isso aqui não, Deus vai ajudar a gente, você vai ficar bem. E eu sei que ali é a base de muita oração e fé, né, de que ele ia ficar bem e fazendo também a nossa parte. Ele tomou a vitamina que a médica passou e nada, a gente vê melhora. Aí ele mesmo foi se esforçando, a gente também sempre levando ele pra rua. Então, assim, uma coisa que eu falo, a médica falou, deixa ele só de repouso. Não faz nada. Gente, não, de verdade. Não é tudo que médico fala que eu acato. Talvez, se eu tivesse escutado o que ela falou, talvez ele nem tivesse voltado a andar ou poderia demorar ainda mais o processo. Eu falei, eu sinto muito, mas eu não vou deixar o meu cachorrinho assim. E aí o meu marido sempre levava ele na rua e ele ali com aquele desejo todo de voltar a andar, dava dó de ver, mas a gente levava ali para ele lembrar e com muita força de vontade da parte dele. Esse cachorro ele teve tanta força de vontade, ele lutou tanto para voltar a andar, que graças a Deus ele voltou a andar. Quando ele voltou a andar 100%, a mamãe nem acreditava, né, filho? Oh, meu Deus do céu, mamãe. E ele voltou. Gente, ele tem uma sequela, mas assim, é coisa boba, sabe? Comparado ao que ele tinha, o que ficou é coisa boba. Vem cá pra mamãe mostrar pro pessoal. Ó, já cansou, né, mamãe? Já... a perninha dele, ó. Não sei se vocês veem, isso aqui é da sequela que ficou. Quando ele vai andar, a gente precisa ter um certo cuidado. Eu até pedi uns sapatinhos na Shopee, porque quando ele começa a andar, dependendo, a unha dele aqui começa a sangrar, se ele anda muito. Porque ele arrasta ainda um pouquinho. É bem pouco, mas ele ainda arrasta essa perna. A patinha dele tá sempre suja também, porque ele pisa o pé na rua, como ele arrasta um pouco, então acaba sujando. Então por isso eu comprei um sapatinho para ele, umas meias. Aí teve um dia que ele andou bastante, quando eu olhei tava sangrando aqui. Eu falei, nossa, o Luke precisa de um sapatinho, porque tá machucando a unha dele, por ele arrastar um pouquinho, né, mamãe? É carinho da mamãe? E essa daqui também, ele arrasta bem pouquinho. Depois eu mostro pra vocês. Mas assim, o Luke é um milagre de superação, de força dele. Nossa, trouxe uma lição enorme para nossa casa, assim, onde a gente se uniu mais, onde a gente dedicou mais nosso tempo, assim, a unir forças, assim, por ele. Então ele trouxe uma lição muito grande na minha vida, uma lição de fé, de que tudo é possível quando a gente crê, seja na nossa vida, seja na vida de um bichinho que a gente ama, que quando a gente crê, quando a gente tem fé, a gente alcança. Ele é um milagre, sabe? O que eu posso falar para vocês é um milagre. Aí ele começou a andar
ele não conseguia correr, e o tempo foi passando, chegou um dia que eu tirei os EVA de casa. Quando eu tirei, vira e mexe, ele ainda caiu um pouquinho até hoje. Se ele correr muito, o piso é liso, aí ele dá uma escorregadinha assim. Mas ele voltou a andar, ele voltou a correr, ele voltou o sapequinha de sempre, que a gente sempre amou. Esse é o nosso Lulu, é o nosso guerreiro, né, filho? É o nosso guerreiro que está aqui de pé, trouxe alegria de novo para casa, para nossa família. A cadeirinha que eu tinha comprado para ele, eu já desfiz dela. Graças a Deus não precisou usar. Então eu já desfiz dela. E ele tá aqui. Para glória de Deus, o nosso milagrinho tá aqui, voltou a andar. Procurei médicos, era sempre a mesma enrolação, sabe? A mesma enrolação. Ai, deixa eu ver o raio-x, deixa eu ver o exame de sangue. A gente foi um monte de consulta, fomos em consulta no SUS, olhava os exames e nunca falava nada com nada. E aí, a partir do que eu vi que ele estava melhorando, eu parei de procurar. Eu vou procurar um médico agora só para ver se ajuda nessa questão da ansiedade dele, que ele é muito ansioso. Tem hora que ele tem até uma crise de falta de ar. Ele fica tão ansioso que ele começa a perder, assim, sabe? A respiração, ele fica meio como se tivesse sufocado. Então, mais por conta disso, mas assim, sobre a saúde dele, graças ao bom Deus, o Luke está bem. Então, ele voltou para fazer os vídeos dele, né, filho? Tá correndo por quê? Por que você tá fugindo do pessoal? Hein? Fala pro pessoal que você vai fazer seus vídeos. Anda aí pro pessoal ver como que você tá um gatão guerreiro. Anda. Vem cá. Fica em pezinho pro pessoal ver que você tá bem. Vem cá com a mamãe. Vem. Vem. Põe ele no chão pra ver se ele anda. Pra vocês verem. Pera aí. Olha lá, gente. Vem cá, filho. Tó. Vem cá. Vem. Aqui, ó. Tó. Vem. Vem cá, mamãe. Vamos. Vai devagar. Tá filmando, Gabi? Uhum. Oi, Gabi. Filma, Gabi. Ele vai conseguir, mãe. Ele vai conseguir. A de trás tá funcionando, Gabi. Tá funcionando. Vai melhorar. Vamos, menino. Vai conseguir. Bora, menino. Ih, cocô. Faz cocô. Vai fazer cocô, Gabi. Vai. Segurei ele. Tá saindo, Gabi? Não, hein? Tá fazendo. Ele vai fazer, filha. Tá fazendo. Segura ele. Ele vai fazer. Cuidado pra ele não cair na Não vai bosta. cair não, Gabi. É que ele... Aê! Segura ele. Faz, força. Você vai conseguir. Quando ele acabar, ele fez um pouco? Você vai conseguir, fez sim. Ilumina aqui, deixa eu ver. Ele fez aqui, né?